antes de tirar o bracket. Porque senão a gente vai ter que ir tirando bracket por bracket. E aí quando a gente for remover o bracket, muitas das vezes ele escapole do alicate e aí acaba caindo dentro da boca do paciente. Os tubos ele sempre vai escapulir, porque ele desliza mais fácil e não tem o elastique que está pressionando ali. E nos aparelhos autoligados, o que eu costumo fazer? Obrigada. Nos aparelhos autoligados eu costumo pegar um elastique e colocar pelo menos nas pontas dos fios. Por quê? Porque senão toda vez que a gente for remover o fio, aí o bracket ele vai deslizar. O que eu tô falando? Vamos lá, então passei o fio aqui só pra gente ter noção do que eu tô falando, ó. Vamos supor que estamos na boca do paciente, essa é marcada inferior e eu vou fazer a remoção do aparelho. A gente vai ter que aplicar uma força contra o bracket em relação ao dente para poder descolar o bracket, tá? Se a gente, geralmente eu começo da parte posterior. É sempre bom a gente colocar um algodãozinho e apertar para poder o paciente sentir um pouco menos de desconforto. Porque alguns pacientes acham que parece que tá tirando o dente, fazendo uma extração. Fala assim, vai tirar meus dentes. É assim, né, Claudine? Então, como que a gente faz? Pega e posiciona o bracket e solta. Aí, como a gente vai estar na boca do paciente, difícil visualização, o bracket fica solto. E aí ele pode cair dentro da boca do paciente, principalmente tubo. Para isso não acontecer, nos aparelhos autoligados, a gente coloca um elastique como se fosse no aparelho convencional, para prender o fio e quando a gente soltar, o fio ficar preso no bracket e aí ele não se perder na boca do paciente. Quando é tubo não tem jeito mesmo, a não ser que for um tubo duplo que a gente também consegue colocar um elastique. No tubo simples a gente não consegue porque não tem retenção, não tem aleta de retenção, tá bom? Então vamos lá, a gente coloca podemos posicionar assim com o algodão para diminuir e vamos posicionar o alicate e fazer uma força. Você puxa para fora? Inclina. Inclina. Os inferiores anteriores são os mais difíceis de tirar, porque eles são mais sensíveis, então, e a superfície deles é menor, então às vezes a gente tem que fazer uma força um pouquinho maior e gera um incômodo um pouquinho maior para o paciente também, tá? E aí, ó, todos os brackets ficaram presos no fio pelo elastique. No aparelho autoligado, como o atrito é bem menor, isso aqui não acontece. E aí toda vez que você vai tirando, os brackets vão caindo. Por isso que eu falei para colocar pelo menos nas pontas um elastique para isso não acontecer. E aí poder sair todos os brackets no fio, todos bonitinhos, tá? E aí vão ficar as resinas nos brackets, nos dentes, perdão. Vão ficar as resinas nos brackets, as resinas dos brackets vão ficar também no dente por causa do condicionamento ácido e perdi a palavra. Do condicionamento ácido, do adesivo e da resina que a gente que a gente preparou o dente. Então a gente tem que remover essa resina. É muito importante que a gente não use broca ponta diamantada, tá? A gente tem que usar broca multilaminada para poder remover essas resinas.
Por quê? Porque senão a gente acaba desgastando também a estrutura de esmalte dos pacientes e não pode. A gente tem que usar a broquinha que vai desgastar somente resina. Então a gente pega uma broquinha multilaminada, que é específica para isso, tem as específicas ortodônticas. Prenderam, né? As pontas diamantadas são aquelas que são tem pontos de diamantezinhos como se fosse na ponta dela. Elas servem pra gente poder fazer preparo cavitário, para restauração, acesso endodôntico, preparo para prótese, tá? E as multilaminadas, a gente, dependendo do número de lâminas, serve pra gente fazer acabamento, polimento. Tem as pontas diamantadas também, que são por granulação, que são F, F, F. F são as que tem uma granulação menor, que elas fazem um acabamento, FF polimento, tá? Então, assim, as mais grosseiras, vamos dizer assim, que são as que a gente usa para preparo, para acesso, são as que não são F nem FF. Aí, por exemplo, fizemos uma restauração de resina, vamos dar o acabamento ali, usamos uma F, depois uma FF, para ficar bem lisinho e polidinho. E depois as pastas de polimento, taças e etc, tá? Agora, se a gente usa uma ponta diamantada, a gente arranha o esmalte do dente todinho, além de desgastar. Por isso que tem que ser essas próprias mesmo. Mesmo com a resina ortodôntica, como por exemplo a Ortosense, que fala que não precisa de adesivo, eu gosto de usar o adesivo porque eu acho que na hora de remover fica bem mais fácil. Quando não tem excesso, tá vendo? Olha como que a remoção também fica bem mais fácil. Quando tem excesso que vem aqui para próximo da gengiva, fere a gengiva toda, machuca o paciente. Quando você remove tudo, você pede para o paciente para passar a língua, para sentir alguma coisa? Língua, tem uns que gostam de passar o dedo. E na moldagem também a gente consegue ver, dependendo se tem resina, excesso de resina. Mas com foco dá pra ver direitinho. Com a luz do foco. Eu tô clareando os dentes. Tá fazendo uma limpeza nesse aí. Gente, é sério. Tem gente que fala que os dentes ficam muito amarelos quando tá com o aparelho, mas é porque não tem tanta higienização ou tem muito excesso de resina em volta do bracket, que quando a gente remove, realmente parece que fez um clareamento no paciente. Mas aí vai ou do profissional que deixou muito excesso de resina, ou então do paciente que não tem uma boa higienização. E aí acaba em volta do bracket ficando realmente tudo acumulando muita placa e dando até cárie. A resina também ela é mais amarelinha, né? Ela é mais amareladinha, né? E a resina, ela acaba sofrendo manchamento, né? Esse já fez um clareamento, não precisa fazer mais não. Olha como é que muda. Tem outra questão também, gente, é porque esses dentes aqui estavam desidratados, né? Eles estavam fora da cavidade, então ele acaba modificando a cor. Olha como é que quando eles ficam molhados, eles ficam completamente diferentes também. A cor brilhando. Fica bem diferente, né? Fica branquinho mesmo. Aqui já tem até uma cavidade depois pra vocês restaurarem. Vocês vão fazer depois. E aí a gente vai dividir. Tem para remover, né? Tem os modelinhos ali para remover, colar quem não colou, bandar quem não bandou, tá? E aí a gente vai olhando. Oi. Quando você remove, você tira
brackets aí de baixo, pode ter cárie? Pode. Da resina ali? Acontece muito. Por exemplo, aqui, ó, nessa região cervical aqui é onde mais tem. Principalmente na região de molar e de premolar, porque tem o gancho aqui, às vezes o paciente não higieniza, não passa aquela escovinha interdental por baixo, e aí quando você tira o bracket está ou uma lesão de mancha branca enorme, ou já está até cavitado aqui. Aí tem que restaurar. Acontece, mas é muito, muito mesmo. Eu costumo, quando vejo que o paciente não está tendo uma boa higienização e já está evoluindo para lesão de mancha branca em volta dos brackets, se eu vejo que não tem uma melhora, eu removo o aparelho do paciente. Eu falo que não tem como continuar o tratamento, porque como que a gente vai continuar fazendo um malefício do que um benefício, né? Tá enchendo de cárie, como que a gente vai continuar? E também alguns casos de não passar fio dental, de não ter uma higienização adequada, a gengiva vai fibrosando e vai subindo, inflamando e às vezes fica encostadinha aqui Essas lesões aí, a gente vê só quando vai remover o aparelho mesmo, porque tá bem ali de baixo. Depende, tem algumas que dá pra gente ver, que são bem grandes. Agora tem outras que ficam bem de baixo, a gente não consegue enxergar, só quando remove mesmo. Aqui, ó. Aí podem tirar, remover desses, cadê? A dinâmica da tá em qual? De lá? Ah, tá, você viu que faltou semana passada. Não faz a gente pegar a luva, não? Vou pegar, né? Deixa eu pegar aqui primeiro pra ficar Não sei. Tem? Vai na boca do paciente. Porque o modelo é muito fácil. Você pegar e manusear de tudo e cancelar. Mas quando estiver na boca do paciente, não. Então você tenta posicionar, por exemplo, aqui tem uma banda de então você vai fazer no superior. Aí você vai pegar e vai vai boninha pra todo lado. Vamos pegar as luvas que é mais fácil. É só pra gente falar. É isso que remove com esse alicate? Não. Não é? Quer ter uma coisa só? A Thaís, você conhece que eu vou remover? Peraí, eu vou pegar pra você. Eu achei uma banda aqui, deixa eu ver se ela vai caber aqui. Aqui, Vitória, deixa eu dar uma ó, uma banda. Esse é o alicate de corte distal. Para eu remover o retinho, né? Esse aí. Ele é anguladinho, tá vendo? Pra gente poder encaixar direitinho. Tem posição de eu pegar ou não? Normal? Então, você vai ter que imaginar que você tá com um paciente posicionado na cadeira. Se ele tá posicionado na cadeira assim, você vai pegar assim. Assim, assim, e aqui, desse lado, assim. Tá? Eu faço assim pra baixo? Aí tanto faz, ou pra baixo ou pra cima. Do jeito que você Ela tá deitada ali, eu tô aqui atrás, né? Ó, Só lembra de segurar e na parte, na parte do dente, na oclusal ou na incisal, porque senão o paciente tem a sensação que você está abalando o dente. Ou algodão ou com o dedo mesmo, porque o algodão você pega uma superfície maior, sabe? Porque senão dá um incômodo muito grande no paciente. Encaixa, tem que encaixar o bracket, isso, no bracket, não no dente. Eu vou arrancar o dente dele fora. Só vou limpar esse modelo aqui. É esse que tem o geradinho, mais difícil. Tem uma cadeira em cada lado. Quer remover? Tem que ir dois aí, por cada um. Você removou ou você removeu? Tá saindo. É estranho que a gente acha que tá... Isso, vira assim, gente. E aí,
você não vai fazer na superfície vestibular toda. Vai fazer só uma bolinha ou um quadradinho em todos os dentes. Tem gente que faz em um quadrante, tem gente que faz em um... Tipo assim. Isso. Se eu tirar meu aparelho, eu Pode pôr em todas. Aqui, ó. Pode colocar um pouquinho mais pra distal do incisivo central. Tá muito pra mesial. Isso. Pode ser um pouquinho mais. Porque tem que ser a superfície, ó. Tem que ser mais ou menos esse tanto aqui. Você tem que lembrar que você ainda vai posicionar o dente, o bracket no lugar certo. Então, nessa parte toda tem que estar. Pode ser um pouquinho a mais. Só não é na superfície vestibular toda, tá? Pode aumentar em todos os dentes. Isso, mais ou menos assim. O tubo, isso. Isso é se ele saber qual break. Lembrando que não pode encostar na gengiva, senão Passa o adesivo primeiro? Passa o primeiro. pode passar em todo. Você já fez essa parte? Se coloca o bracket errado, o que acontece? O que você acha que acontece se colocar o bracket errado? Atrapalha algum posicionamento? E cada um vai ser com dente, né? Sim. Ah, o bracket errado você fala trocar. Às vezes o 22 eu colei lá atrás de trocar. Lembra que eu falei que cada bracket tem uma angulação, uma inclinação e um enfoque diferente? Então, por exemplo, o incisivo central superior, ele tem 22 graus de inclinação, então ele vai ficar mais vestibularizado. Se você colar ele, por exemplo, num premolar que não tem tanta inclinação, o premolar vai ficar vestibularizado, o incisivo central não. Então vai movimentar toda a inclinação e angulação dos outros dentes. Por exemplo, o incisivo central vai ficar com a inclinação do incisivo do premolar, ou o premolar vai ficar com a inclinação do incisivo central. E aí na hora que a gente colocar o fio e for evoluindo os fios, vai dar uma diferença no sorriso, não vai ficar alinhado e nivelado. Tá? A gente olhando se tá tudo igual, né? Oi? A gente olhando se as frutas são todas iguais, Parece né? que é tudo igual. Mas aí quando você pega assim, ó, pega e olha na lateral deles assim. Quer ver? Ai, que legal. Seca. E depois que secar, eu quero colocar ele de lado. Tá saindo por esse aqui. Não, esse é o tubo. Seca assim? Seca isso. E depois passa o adesivo. Só não pode ser o mesmo, senão não vai adiantar nada. É o mesmo. Tá vendo essa distância aqui? Aqui é incorporada uma medida. Agora vamos ver aqui, ó. Esse aqui é de outro bracket. Aqui, ó. Olha como que é menor e mais angulado. Tá vendo? Ah, tá. Comparando com esse aqui. Olha aqui. Olha a diferença. Os mínimos Do vai slot, ter, né? tá vendo? Aqui é mais anguladinho, mais pra cervical. Esse é mais pro meio do bracket e é mais retinho. Essas são as inclinações, angulações que eu falei pra vocês, que vão determinar o lugar que os dentes Esse têm que que tem um ficar. pininho embaixo aqui é o curto. Não, são brackets esse, ó. Eles têm slot, mas eles... A gente usa... slot não, perdão, eles têm gancho. O gancho é pra a gente colocar elástico. Geralmente tem nos caninos e premolares. Tanto os São todos superiores que tem, quanto não? os inferiores, não. Nos anteriores, não. Tá? Agora passar o adesivo. A tem imã na pontinha O dela? adesivo não, tem que estar nesse aqui. Oi? Tem imã? Não, Tá essa que desgruda? ó, porque é assim. Olha lá, ó.
E na hora de pegar a posição, essa angulação vai ficar sempre para incisal ou... Tá grudando aqui. A gente sempre vai pegar o bracket dessa maneira, ó, com essa angulação pra cima. Pra na hora de colar, só soltar. Oi, perdão. Não, já deixei cair 1000. Também deixei cair um. Mas esses aqui são todos que não colam mais porque já foram recolados. Já foram os que você removeu, né? Aí passa o ácido primeiro, Aí você passa no depois passa o adesivo. adesivo onde você colocou o ácido. Depois lava novamente. Não, aí polveriza. Aí agora não pode ter mais em tudo. Aí agora não pode mais ter contato com saliva, senão vai fazer senão vai contaminar e aí vai atrapalhar no vai dar sem a colagem. E aí, falta polimerizou? Já. Depois do adesivo? Isso. Não. Olha lá, ó. Explica pra ela, porque eu te chamei sua atenção, eu vou passar. Não vai pôr assim. Tem a frente, eu vou mostrar pra ela. Esse aí você pegou de falta, aqui? Não, mas e se ele sacar isso tudo? Eu vou pegar um, tá? Que aí vocês sabem que isso é meu. Deixa aí com vocês tudo meu. Esse daqui é seu. Esse é meu. Eu tô muito bom, Aí nessa parte pra pegar também tem uma técnica também. Essa parte de baixo. É assim ou assim? Não, assim. Pode colocar. Assim você vai conseguir colocar na boca do paciente? Desse jeito? Acho que assim, né? Dando uma levantada na gengiva. Essa parte de baixo tem que ficar com a oclusal. Né? Não, é assim não que você vai pegar. Quer ver? Deixa eu posicionar pra você. Essa parte angulada, você vai pegar o bracket sempre de cima e vai pegar aqui, ó. Dessa maneira, porque você tem que colocar a resina aqui atrás. Se você pegar assim... Aí você vai colocar resina, mas aqui na hora de colocar, por exemplo, no inferior, como é que você vai colocar? Porque aqui vai estar o lábio, vai te atrapalhar. Então não tem como. Então você tem que pegar sempre Que maravilha. Aí tem que pegar sempre por cima. por cima, tá? E essa parte angulada sempre vai ficar pra cima. Por que eu não vou falar que essa parte angulada vai ficar pra cervical? Para cervical ou para oclusal, porque no inferior ela vai ficar para cervical, perdão, no inferior ela vai ficar para oclusal e no superior ela vai ficar para cervical. Ó. Suponhamos que esse aqui fosse inferior, aí a parte angulada ia ficar para oclusal. Então eu não posso falar isso, eu vou ficar que ela vai estar sempre direcionada para cima comigo, mas não em relação ao dente, tá? Que aí vai depender do ângulo que você tiver. Então, beleza. Esse aqui é o bracket do 21, certo? Aí você vai colocar a resina aqui. Pode apertar, porque ela é nova. Pode soltar e volta com o êmbolo. Volta, porque senão ela vai ficar saindo aí até a vida inteira. Aí agora você vai posicionar. Você já determinou a altura que você vai colocar? 21. Isso. Por que que é o 21? Olha, a gente vai olhar sempre. O que que a gente vai olhar para saber de qual que é esse dente, Rodrigo? Você já sabe. A referência. Nossa, eu até pensei que era o 11. Qual que é a referência? Por que que eu sei que não é o 11? Porque a referência que vai estar sempre para distal e para cervical. Então ela tá aqui, tá? Tá, então deu 21. E eu sei que é azulzinho por causa da referencial que tem na... A parte mais fina vai estar para cervical? Não. Qual que é o... Aqui, ó, o azulzinho, tá vendo? O outro inferior, não é, velho?
Inferior? Acho que é. Tá, então aqui tá de pré a pré. 14 a 24, tá? Você vai colar de pau a pau. Os inferiores vão... Não tem desculpa, pode né? Não, tô brincando. Desculpa, não, meu. Eu vou colar do terceiro quadrante ao do quarto. Tô vendo quais dentes tem ali. Então você vai colar pré, canino e 2 incisivos. E ela tomou. Gente, sempre quando apertar a resina, volta o êmbolo, tá? Porque senão vai ficar saindo resina a vida toda aí. Estou lembrando do detalhe do referencial da questão, não é? A pior parte de... Qual que é o outro? Vocês sofrem, que isso? Mas depois também, Oi? depois também só manutenção. A pior parte é a montagem, mais ou menos a manutenção, porque se você não souber a mecânica que você for utilizar, não adianta. Vamos fazendo os outros e a gente decora as cores. O próximo é o verde. Você falou que é 3,5, então... Nem sempre ele vai ficar alinhado com o outro. Porque Que é lá 3,5. Aham. Qual? Vamos pro verde agora. Que aí nós já decora a sequência de cor. No outro lado a gente só cola. Então aí o verde vai ser qual? O verde é o próximo. Esse aqui é o canino. Ah, tá. Eu decorei esses três. Então, se você quiser deixar aqui, às vezes se você tiver com você prefere. Não, você tem. Se libera eles uns 30 minutos de ajudar. Libera eles uns 30 minutos mais cedo. Pra cima, né, Rodrigo? Pra cima essa parte. Só que lembra de pegar essa partezinha virada pra cima. A parte da pista que você tá pegando tá um pouco errada. Só libera aqui. Ó, esse bracket é do incisivo inferior, tá? Então, aí seria assim, nessa posição? A gente tava do incisivo inferior, né? Eu tava esperando alguém perguntar. Aqui tá certinho. A parte mais larga fica pra cima, pra cervical. Tá, mais larga pra lá, já pôr com o formato do dente. Pra oclusal ou incisal. Como incisivo e incisal. A parte mais larga ou pra incisão? Só do incisivo inferior que não tem o referencial. Todos os outros que tem a gente vai seguir, tá? Então, seria pra baixo. Você virou ele. A parte mais larga Pra baixo. De acordo com o formato do dente também, né não? Então, Ela mas fica ele é gordinha, triangular, né? O incisivo é triangular, então a parte mais larga não é pra baixo. A gente sempre vamos lembrar de falar cervical ou incisal, porque aí a gente não tem dúvida. Sempre Cervical, incisal. cervical, incisal e em molares e premolares oclusal. Tá? Oclusal na frente dele. Não, vestibular na Vestibular, frente. Oclusal é porque eles não têm. A incisal é a parte fininha, oclusal é aqui, ó.
onde tem cúspide, tá? Porque eles não têm cúspides. Os incisivos Então, não têm cervical cúspides. aqui. Sempre a parte Cervical sempre próximo à gengiva, tá? Tá. Então a parte mais larga vai ser para a incisal. Tem alguns casos que a gente vai querer inverter o torque inverter o torque para fazer algum tipo de movimento que a gente inverte o bracket. Mas aí são alguns casos específicos que a gente tem que fazer retração incisal e aí depende de qual tipo de bracket que está usando. São casos mais específicos, mas na maioria das vezes é sempre assim, tá? Tem uma coisa coloridinha mesmo, bem aqui no meio, o fio. Mas a gente tem que aprender a gente vai ver de qual? 42. Esse caminho, a gente achou ele muito lá para baixo, para ser 4,5, mas é assim mesmo. O que acontece? Por que você vai tirar a medida essa altura dele aí? Você não vai fazer com que ele intrua, então não vai alinhar. Por isso que tem que manter, entendeu? No final vai estar tudo... No final do alinhamento vai estar certinho. Aqui, se quiser, pra limpar. Eu faço na luva também, mas depois começa a virar uma colação danada, por isso que eu tô te dando. Esse aqui é me irrita muito. Esse vai ser 4. É, vai ser 4 também. Esse no caso, que é o sentido mesodistal, tá vendo? A gente sempre vai utilizar o espelhinho, porque aqui no superior ele não é direta. O sentido mesodistal ele tá muito premediado. Então ele vai gerar uma rotação desse dente. Então a gente tem que fazer aqui, ó. Isso aí que é o pesado do dente nascer. Aqui, ó. O sentido mesodistal tem que ficar certinho na metade, tá vendo? Esse aqui, vamos mudar um pouquinho pra cá. E esse aqui. Então vai ficar muito pra mediano. Vamos mudar aqui pra distal. E aí a gente vai pro longo eixo longitudinal, aí tá certinho, tá vendo? Pro longo eixo da raiz aqui tá certinho. Só o canino vai fazer um dos mais difíceis de colar, o canino e o lateral. Pode ir pra me ajudar? Esse daqui já tá pra trás, ele faz uma curva. Eu lembro que o nosso ficou faltando uma já. Agora tá vendo? No eixo longitudinal da raiz, no sentido mesodistal também. A referência do bracket vai ser sempre para cervical e aqui é a oclusal e incisal, então tá de cabeça para baixo. Ainda perguntei. Pra mim? Não, pode ir. Cruzei pra baixo ou pra cima? Não fala baixo e cima, porque senão vocês vão ficar confusos. Fala cervical, o inferior, entendeu? O inferior vai ser pra baixo e o superior vai ser pra cima. Então fala assim, é pra cervical, porque aí vai ser sempre pra linha da gengiva, tá? Depois eu confiro de vocês e as meninas. Essa função falar mesmo. Esse aqui a gente removeu. Removeu agora. Ah, tá, removeu. Quer que eu tiro a resina? Porque aqui não vai pegar, né? Ah, não. Tem que remover. Pode colar mais um. Vocês estão dividindo, né? Aham. É melhor. Quando Que aí todo mundo faz um pouquinho. a colo 2, eu vou falar mais um, eu colo 2.
Essa pontinha chama slot? O que? Qual pontinha? O slot é onde o fio passa dentro do bracket. Dentro. Dentro do bracket. Chama, Esse ganchinho de baixo? chama gancho. É gancho mesmo? Aí tem aresta, corpo. Gancho. O slot é no meio, onde que o fio tá passando. Onde o fio tá passando. Pode colocar um pouquinho mais de resina, porque ela tem que dar uma espalhada em volta pra gente ter certeza que A gente ficou aperta resina com o em dedo todo mesmo? lugar. Pode ser, com luva não tem problema não. Mas você não precisa apertar, porque se você vai colocar lá no bracket, ele já vai... Mas aqui, como a gente não pode apertar tanto, né? Você deixou um paciente ali sem dente? Sem então dente. um pouco trabalho. Aqui, o que a gente mais tá aprendendo aqui é exodontia. Né, Bruno? Outro dia, Você deixa tudo magueado. foi legal, as meninas tava, acho que era usando ultrassom ou lavando o dente, tava lavando o dente. Acho que do ataque ácido, o dente soltou. Foi com o Pedro, não foi não? Que jogou ar e também o dente saiu. Foi o ar. Ela não se vê. Arrancou o dente, tadinho, paciente. Eu não sei como é que o Rodrigo não arrancou o seu ontem, Fábio. O paciente Não, só machucou minha boca. vem pra arrumar o seu é igual tirar. Por isso que eu não faço colagem de superior e inferior no mesmo dia. Que demora. Porque já é um processo doloroso para o paciente, porque ele vai, né, fazer o alinhamento, nivelamento, acostumar com o aparelho, e é um processo que demora para a gente fazer. Tem que colar, tem que remover excesso. Quando você remove excesso, você tira o dente da posição certa, aí você tem que colocar ele na posição certa de novo. Aí você confere mais uma vez se está errado, aí você entendeu? Aí tem mais um excesso e aí você vai conferindo. E por mais que você limpe, ainda pode acontecer de você deixar o excesso. E tem as pessoas que não tiram nenhum excesso, aí é uma tristeza mesmo. Nossa Senhora. Mas tem, viu, gente? Tem demais. Eu já peguei casos de gente que não conseguia, eu não conseguia passar por exemplo, um elástico aqui, ó, entre o gancho e o dente, porque aqui só tinha resina, aqui tudo era resina, a pessoa não tirava resina. Nossa, era um pouco mesmo. Esse dente é da boca aqui, ó. Mas tem demais, viu, Claudilene? Tem muito.